Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta e hoje eu vou mostrar todos os livros que eu li durante 2026, nesse primeiro semestre. Eu fiz aquela famosa promessa de ano novo, de você ler pelo menos um livro por mês, e eu estou conseguindo cumprir finalmente. É muito estranho essa frase vindo de mim, porque se você me conhece há um bom tempo, você sabe que eu amo leitura e que eu sempre li, assim, em torno de 5 livros por mês. Mas assim, outras épocas, outros anos, outras responsabilidades, né? Naquele momento, a leitura era uma prioridade muito grande pra mim. E depois, durante aquele período que eu fiquei completamente offline, estar viva era a minha prioridade. Então, a leitura acabou ficando um pouquinho pra trás. Mas esse ano eu finalmente consegui voltar, consegui cumprir. Eu li 9 livros até aqui, nós estamos em agosto, então eu acredito que eu vou conseguir cumprir. Eu tô ali com o livrinho bônus, né? Eu preciso já escolher minha próxima leitura porque eu acabei o último hoje, especificamente hoje. Um ponto é que eu li a maioria desses livros em formato e-book. Eu não quero ser muito repetitiva, mas eu preciso resgatar algumas coisas do passado. Se você via meus vídeos anteriormente, você sabe que eu tenho uma estante enorme, assim, que pega parede até parede, que eu tinha mais de 300 livros, é o meu orgulho até hoje. Mas essa estante precisou ficar na minha cidade, na casa da minha mãe especificamente. E como eu mudei de estado, eu não consegui, não foi viável pra gente trazer essa estante pra cá. Por questões de espaço mesmo, ela não ia caber. Então eu trouxe uma bem menor, a maioria dos livros ficaram lá, eu decidi trazer os que eu tinha mais intenção de leitura mesmo. E aí, conforme eu vou voltando pra casa da minha mãe, eu vou fazendo a troca desses livros, e conforme eu for gravando pra vocês. Bom, então isso fez com que alguns livros em específico que eu queria ler, eu não tivesse o formato físico. E por ter tantos livros não lidos em formato físico, eu achei que não era justo e nem financeiramente viável que eu os comprasse agora. Então eu preferi ler no formato do Kindle mesmo, sabe? Então foi ótimo, até pelos momentos em que eu li, que eu vou contar um pouquinho pra vocês. Estela quer participar do vídeo. Então, essa é, inclusive, uma das dicas que eu sempre passei, assim, pra vocês. Sempre adeque o seu objetivo com o seu momento de vida, sabe? Não adianta você colocar que você quer ler 5 livros por mês, se você realmente tem muitas responsabilidades que te consomem e não tem como mesmo fazer isso. Sempre veja maneiras de você conseguir atingir o seu objetivo de forma mais rápida, mais fácil e mais agradável para você. E ter ali uma leitura na mãozinha facilitou muito a minha vida. Tanto que assim, eu li uma boa parte desses livros viajando. Eu vou detalhar um pouquinho mais para vocês cada um, mas a maior parte deles eu li viajando. Então, ou eu estava em ônibus ou em carro. Mas vamos lá, vamos começar com as leituras. A primeira coisa que eu queria dizer é que não teve, assim, um livro dessa lista que conquistou tanto o meu coração como no passado. Assim, eu tenho livros que eu li há muitos anos e quando eu penso neles eu já consigo lembrar do que eu senti quando eu li. Significa que eles são ruins, isso não significa que eu não gostei da leitura, mas significa que eles não entraram numa possível lista de favoritos. Em alguns deles, pra ser sincera, dois livros desses que eu li, eu pensei que entrariam muito na minha lista de favoritos, mas isso não aconteceu. Eu vou parar de enrolar, eu vou te falar logo quais são os livros. O primeiro que eu li esse ano foi A Menina que Roubava Livros. Eu não sei se você lembra, mas esse livro foi muito hypado no passado. Inclusive teve uma adaptação aí pro cinema que eu ainda não assisti, mas quero. Esse livro eu daria uma nota 3,5. Eu pensei que seria uma nota mais alta, sinceramente, pelo boom que ele teve no passado.
eu vou ser um pouco hipócrita aqui. Eu chorei lendo esse livro. Numa parte muito específica. Se você leu, você sabe que parte é essa. Ou não. Mas ao mesmo tempo não foi um livro que me cativou tanto. E o maior exemplo e a maior prova disso foi o fato de eu ter abandonado essa leitura no passado, acho que umas 3 vezes. Eu simplesmente não aguentava mais o início dessa história, porque eu li ela no total 4 vezes, né? E abandonei em 3. Não sei, não engrenava. Eu achei uma escrita muito lenta. Eu não sei, eu não era tocada por aquela história. Como é que eu posso dizer? Eu esperava um pouco mais desse livro, eu esperava um pouco mais de emoção durante todo o livro e não ali na base meio final. Como eu disse, eu esperava um pouco mais, sabe? Por tudo que foi falado sobre ele. Não sei, eu acho que o fato de eu ter abandonado ele tantas vezes me trouxe um cansaço. E eu fui muito intencional em levar esse livro para as minhas viagens de férias com a minha mãe, porque eu não ia ter mais nada para fazer. Eu estou sendo muito sincera com você. Eu falei, eu vou acabar esse livro porque tem que ter um motivo pelo qual as pessoas gostam tanto dele. E eu li no cruzeiro. Então, assim, eu não comprei pacote de internet dentro do cruzeiro, então eu não tinha rede alguma. E a única forma de entretenimento quando as festas acabavam no cruzeiro era a minha leitura. Então aquele momento no período da manhã ali, em que é bem mais tranquilo, porque eu tirava para tomar o meu sol diário, era o momento que eu lia, entendeu? Era o momento que eu usava exatamente para fazer ali esse relaxamento, né? Então valeu a pena conseguir terminar finalmente esse livro, consigo tirar ele da minha lista de abandonados. O segundo livro que eu li é uma releitura e também é muito clichê, que é A Culpa é das Estrelas. Gente, me senti assim, voltando pra adolescência com esse livro, sinceramente. Eu havia lido também na época em que ele era um hype. E eu havia gostado muito, também gosto muito do filme. E como eu disse, eu estava indo viajar, precisava ali de uma leitura que não fosse tão estranha pra mim. Não sei se isso faz sentido pra você. Seria algo que eu não precisava dar tanta atenção, sabe? O meu livro em específico não é tão gostoso de ler porque as letras eram muito miúdas. E nossa, aquilo eu preciso acompanhar com o dedinho, assim, me incomoda um pouco, eu confesso, mas deu tudo certo. Consegui lê-lo, feio, né? Muito rápido, então valeu a pena, foi uma ótima escolha de releitura. E, inclusive, eu já quero pegar um gancho aqui pra você. Eu citei 2 livros já, e os próximos, eles partiram da mesma estratégia. Esses livros, todos que eu li durante esse ano, é estranho falar isso, mas realmente foi uma estratégia que eu usei para retomar o hábito de leitura. Todos eles têm esse ponto de leitura rápida. Eles não são tão extensos, eles não são tão complexos. É uma leitura bem leve em todas, então eu conseguiria retomar o meu hábito, cumprir as minhas metas de forma mais tranquila pra mim, sabe? Então todos eles fazem sentido assim um com o outro, essas escolhas fazem muito sentido umas com as outras. Então é isso que eu quero que você entenda, que antes de ficar, você não leu nada tão assim. Não, gente, foi realmente ali hábitos para serem retomados bem aos poucos, bem no meu conforto mesmo, e é isso. Mas você não vai me criticar porque você não é essa pessoa, né? Você não é tão baixo assim. Então foi isso, a escolha da Culpa das Estrelas. Como eu disse, eu estava viajando. Quando eu acabei o livro físico, a criatura aqui não levou o Kindle. Por quê? O que eu vou te dizer? Eu não sei te responder o porquê. Não levei. E aí, eu fui às 9 da noite numa farmácia comprar um livro, porque eu entrei no iFood,
Eu entrei no Google Maps, não tinha mais nenhum lugar pra eu comprar um livro, eu precisava de um livro ainda naquele dia. Minha mãe falou, não dá pra esperar até amanhã, não dava, eu tinha que ler naquele momento. Pra você ver como o hábito da leitura, ele vai engrenando, Eu já tinha lido então esses dois, já tava ali ansiando pelo terceiro e não tinha como esperar. E aí eu vi no Google Maps que não tinha lugar aberto pra eu comprar um livro. E aí eu entrei no iFood e procurei por livros. E tem muito lugar que vende livro no iFood. E um deles era uma farmácia que eu descobri que era do ladinho do hotel onde eu estava. Então eu fui embaixo de chuva na farmácia e eu comprei o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Um livro muito bom, mas ele sai um pouco da minha zona de conforto. É um livro de mais autoconhecimento. Ele fala... foi uma médica que escreveu, né? E ela fala bastante sobre como você deveria dar mais importância para coisas realmente importantes da sua vida. Literalmente a sua vida, sabe? Ela lida com muitos pacientes em estado terminal, ou em cuidados assim paliativos, e ela traz o relato de algumas dessas pessoas assim e da visão de vida mesmo, e a gente começa a perceber o quanto que a gente realmente dá valor para umas coisas muito desnecessárias na nossa vida, que realmente não mereciam a nossa atenção, que não mereciam 1% da nossa energia. Então, assim, esse livro não era o que eu esperava, como eu disse, mas ele me impactou, assim, de uma forma muito grande. Acho que de todos ele deve ser o mais denso e complexo daqui, apesar de ele ser bem fininho. Eu gostei, você vê que eu já falo dele até com uma outra feição, né? Outra seriedade, assim. E muitas das partes eu precisava ler mais de uma vez, porque parecia que eu não estava conseguindo absorver tudo que a escritora queria colocar no livro, sabe? É muito bom. O próximo livro, nosso quarto livro da lista, é O Basta Sentir, da atriz Mariana Rios. Muito dela, da visão de vida dela, tem vários cortes dela em podcasts que viralizam muito. Um deles que eu gosto e eu guardo no meu coração, especialmente pelo contexto, é um que ela cita que ela tem um IP, não sei se tem ou tinha, né? Um IP amarelo na casa dela e que ela sempre gostou muito, especialmente na época que eu estou gravando, os IPs estão floridos e eles formam um tapete colorido de tantas flores assim que caem no chão e que ficam nas próprias árvores, né? E aí a pessoa viu esse tapete de flores amarelas ali na casa dela e ela toda feliz. Ai, olha que lindo meu IP, olha que linda que tá a casa, né, com o florescer do IP. E a pessoa, nossa, mas é uma sujeira, né? Então, assim, é uma visão de mundo muito diferente, né? Então, eu gosto muito, assim, da Mariana Rios, eu sou muito fã dela. Acho que, assim, dessas atrizes e tudo mais, acho que é uma das únicas que eu acompanho. Acho não, é a única que eu acompanho. Eu vi quase todos os podcasts dela, eu gosto muito dela. E isso me fez querer ler o livro dela, porque o Basta Sentir, ela fala de uma coisa que eu acredito muito. E aí a gente entra numa questão que ou você acredita muito ou você tem muito ranço, que é a lei da atração. Eu acredito muito. Você quer parar, mocinha? Você quer participar? Olha. Linda. Me perdi. Eu já conquistei muitas coisas praticando a lei da atração. Então, eu acredito muito nisso, gosto muito e consumo muito conteúdo sobre isso. E a Mari também. Então, esse foi, assim, o meu impulso para ler esse livro. Mas eu não gostei. Esse livro eu acho que eu daria um 2,5. Mas por quê? Apesar de eu já conhecer muitas das técnicas, das teorias sobre lei da atração e sobre como, vamos dizer assim, os mentores nos ensinam a praticá-la,
pela descrição da Mari nos próprios conteúdos dela que eu vi ela falando do livro, eu esperava que ela fosse detalhar um pouco mais os ensinamentos e, na minha concepção, ficou muito superficial. Talvez para alguém que nunca tenha tido contato com esse tema, ou talvez esteja passando por um período mais baixo emocionalmente ou energeticamente, precisa de um start, ele seja muito bom, mas pro meu momento e pro conhecimento que eu já tenho sobre o tema, ele foi muito superficial. Esse é o único motivo pelo qual eu daria essa nota baixa. A leitura é bem tranquila e bem leve, assim como todos esses outros que eu citei. Aí, a gente vai pro quinto livro, que é Recursão. Gente, esse livro eu também já havia abandonado ele algumas vezes. Diferente do A Menina que eu roubava livros, o Recursão eu não voltava pro início. Eu lia, parava por muito tempo, lia mais um pouquinho, e eu li na minha lua de mel. Então, eu li, na verdade, no caminho, na viagem, né? Como eram muitas horas de carro, muitas horas, eu li o livro praticamente inteiro só dentro do carro. Foram, assim, em torno de umas 9, 10 horas de viagem, alguma coisa assim. Então, eu consegui ler. Eu daria 4,5. Foi alto, né? Por quê? Eu gostei muito dessa leitura. Ele é um sci-fi, é uma ficção científica. É muito legal esse livro. E especialmente porque eu criei, assim, os personagens com o Elon Musk e Scarlett Johansson como os personagens. E isso fez com que a história ficasse muito mais legal. Eu não sei porque eu coloquei. O Elon Musk faz um pouco mais de sentido, porque assim, a gente tem lá um cara muito rico, muito rico, e que o dinheiro dele permite que ele compre coisas e pessoas, especialmente na área científica, de forma muito fácil. Ele consegue controlar muitas tecnologias e as pessoas tivessem memórias da vida delas que nunca aconteceram. Vou te dar um exemplo, ali logo do início, se eu lembro que é no início, de um dos personagens principais ali. Eu sou meio ruim com nomes, me desculpa, mas ele vai atender uma chamada de uma mulher que está tentando. E quando ele tem a oportunidade ali de conversar com ela, ela começa a falar que ela tá, assim, sentindo uma falta muito grande do marido e dos filhos dela. Só que pelo histórico que eles conseguiram pegar ali, essa mulher não tem essas pessoas na vida dela. Ela não tem esses filhos. Ela não tem esse marido. E ela tenta porque ela foi atrás do cara que era, na cabeça dela, marido dela, e ele tem uma família completamente diferente. Ele tem uma esposa, ele tem a vida dele, a casa dele em outro lugar que não tem envolvimento com aquela mulher. Então, da onde veio essa memória falsa dela? E assim, não é uma memória falsa do tipo, parece que eu já estive aqui, sabe? É uma memória... Gente, é de uma vida, uma memória de uma vida. O que aconteceu com essa memória? E aí esse policial começa a tentar desvendar, né, da onde está, porque essas histórias bem semelhantes passam a se repetir, e ele começa a investigar ali do que é que está acontecendo para as pessoas se sentirem assim. Esse livro ele tem aquele formato de diferentes visões de diferentes personagens, sabe? Então, um capítulo tá falando da Helena, e se eu lembro o nome, porque eu gosto muito desse nome, um capítulo tá falando ali da Helena, que é a cientista que está desenvolvendo algumas técnicas para que as memórias da mãe dela, que tem Alzheimer, não sejam perdidas. E o outro capítulo, a gente vai falar desse policial, não lembro o nome, você viu que eu não citei o nome de ninguém dos outros livros, porque não é uma coisa que eu geralmente guardo tão facilmente, a não ser que seja muito marcante pra mim. Então, assim, eu não sei se eu falo isso ou não. Eu gostei muito desse livro, mas o final dele me incomodou. Quando chega no final, você fica...
Eu literalmente gritei dentro do carro quando eu terminei essa leitura, porque eu falei, o que aconteceu aqui? Sério. E aí? O que aconteceu com eles? Sabe? Não sei. Até hoje eu lembro dele e eu fico um pouco irritada. Os 4 últimos livros que eu li nesse primeiro semestre de 2026 são todos da mesma escritora. Não sei falar o nome dela direito, tá? Me corrige aí. É Freida McFadden. Provavelmente você já ouviu falar deste livro aqui, que é A Empregada. Mas esse não foi o primeiro livro dela que eu li. Como eu te disse, eu acabei recursão durante a viagem de lua de mel ali na estrada. E eu já estava com um certo vício ali de leitura. Então, eu disse pro meu marido que eu precisava de outro livro o mais rápido possível, que eu não ia conseguir ficar sem outro livro. E a gente parou num posto que tinha livros absurdamente caros, assim. Meu Deus, gente, era realmente um absurdo. Eu sei que livro é uma coisa muito cara, mas assim, como eu tenho um pouco conhecimento de valor de livro, era exorbitante, gente. Tinha livros ali de R$100 um livro. Vamos combinar, gente, pequeno, sabe? Não... Enfim, e ainda mais posto na estrada, né? Então eu fiquei caçando ali algum livro que eu fosse ter realmente vontade de ler e que não fosse tão caro assim. Foi caro, mas foi um dos mais baratos, que foi A Inquilina, que é da mesma escritora, então, da Empregada. E ela tem vários, assim, vários livros com o nome meio semelhante. Então a gente tem A Inquilina, A Contadora, O Acidente, O Namorado, A Intrusa. Então, assim, são vários cenários diferentes, né? Esse, então, foi o primeiro livro dela que eu li, A Inquilina, e eu gostei muito. Eu li, então, na viagem de volta, né? Na estrada, mas na viagem de volta da lua de mel. E eu li muito rápido. Eu não comprei outro livro, não, porque esse aqui já valeu o preço de livro de um ano inteiro, sinceramente. Foi muito caro isso. Não lembro agora o valor, mas eu lembro que eu fiquei até... me senti um pouco mal. Na verdade, meu marido me deu de presente, mas eu me senti até um pouco mal, porque, poxa... né? Difícil. Mas, enfim. Foi um livro muito bom. Eu devorei. E ele tem esse mesmo perfil de livro que eu comentei agora com vocês de recursão, que é o quê? Cada capítulo a gente tá falando de uma pessoa diferente. Não é não. Errei. Não é não. Vamos voltar. Então, assim, é um livro que é curto, né? Deixa eu ver. Tem em torno de 300 páginas. A letra é bem grandona. Não sei se dá pra você ver. E eu devorei. Eu li muito rápido. É muito gostoso de ler. E ele foi um suspensezinho ali, sabe? Não vou dizer mistério não, não é de mistério não. É um suspensezinho bem legal e com muito plot twist. E quando eu li esse livro e eu vi o tanto de plot twist que ele tinha, eu falei, ok, se eu li um livro mais desconhecido que tem tanto plot twist assim, que eu gostei tanto, eu com certeza vou gostar do hypado A Empregada. E aí eu comprei A Empregada e eu também devorei esse livro. Achou que ia ficar estranha a minha frase, né? Eu devorei esse livro também. Realmente é um padrão de escrita dessa escritora. Muito semelhante, assim... É esquisito falar isso, porque realmente é a mesma pessoa que escreveu, né? Mas, por exemplo, se você pegar ali um Stephen King, apesar de você conseguir identificar que é o mesmo escritor, a fórmula de bolo do Stephen King é diferente. Ela tem ali as suas mudanças, né? E com a... eu acho que é Frida. Será que é Frida que lê? Freida, não sei. Com ela já é diferente. Todos os livros dela eu consegui identificar o mesmo padrão. Então, esse A Inquilina eu vou dar nota 4,5. Só pra não dar 5. Só porque
conforme eu fui lendo os outros livros, eu fui identificando um padrão, tá? Se fosse assim, por nossa, primeira vez que eu li, tá, seria 5, porque realmente eu gostei muito, eu fiquei falando desse livro o tempo todo dentro do carro. E aí depois eu li O A Empregada, que eu disse pra vocês. Essa história é um pouco mais conhecida, né? Também por causa do filme, valeu muito a pena. Se você está aí no momento de volta de leitura, eu te aconselho muito a ler os livros dessa escritora, porque é muito fácil de ler. E eu voltei pra rotina normal, sem viagens de férias, sem lua de mel e horas de estrada. Voltei pra vida e como eu estava muito nesse engate aí de leituras, eu determinei que eu não ia parar de jeito nenhum. Eu li mais 2 livros dessa mesma escritora no Kindle, então eu não tenho aqui pra mostrar pra vocês, mas eu vou colocar as capinhas aqui pra vocês reconhecerem. Os próximos, na verdade, que eu li dela, eu juntei o útil ao agradável. Como eu disse, eu não tinha mais aqueles períodos de descanso ali para fazer essas leituras, então eu li na academia. Ou eu li aqui em casa no período que eu estava fazendo cardio. Aqui em casa eu tenho uma bike, então eu ficava na bike e lendo, assim como se eu estivesse virando páginas, e lendo ali no Kindle. E eu levo meu Kindle todos os dias para academia também. Todos os períodos que eu estou fazendo cardio, eu estou com o meu Kindle na mão, eu não fico no celular, eu coloco ali uma música mais tranquila e eu fico lendo, e isso me ajudou muito. Pode parecer até uma coisa meio performática, né? Ai, eu levo livros para academia, mas gente, de verdade, é o que tá funcionando pra mim, é como eu estou conseguindo atingir as minhas metas de leitura até o momento, tá? É o que eu disse, sempre coloque na sua rotina, se é o horário que dá pra você ler, se dá pra ler no horário que você vai pro seu trabalho, de ônibus, tal, ótimo. Eu prefiro o momento que eu tô em casa reservar pra outras coisas, eu gosto muito de jogar, tem 3 jogos aqui que eu gosto muito, e aí eu prefiro então me dividir entre outras coisas, fora cuidar da casa, fora cuidar desses bebezinhos aqui. Então, eu estou me organizando dessa maneira, está funcionando, ok? O próximo livro é O Detento. O Detento, eu confesso que o plot twist dele, todos esses livros dela tem um plot twist no final, tá? Chega um momento em que, quando eu tava já no O Detento, eu já tinha até sacado, então, qual era a fórmula de bolo dela, a receita de bolo dela de escrita. Então, já fica um pouco mais fácil de identificar quem tinha feito o quê. O Detento, o plot é um pouquinho diferente, ele é bem legal. Pra ele acho que eu daria nota 3,5, mas exatamente por esse motivo, eu já fui cansando um pouco desse tipo de escrita. E então é isso, o plot é um pouco diferente, o cenário também é um pouco diferente, porque todos são meio vibe, estava uma família existindo quando chegou uma pessoa aleatória. E a pessoa muda completamente a vida daquela família ali. Todos os livros dela que eu li tem mais ou menos esse cenário. E o Detento não. O Detento realmente ali ele é um pouco diferente. A gente tem uma enfermeira que vai cuidar de um detento. De um detento não, né? Na verdade ela vai trabalhar no presídio. E aí ela precisa no presídio cuidar desse detento quando ele é, né? Enfim. Tenho que tomar cuidado com algumas palavras aqui nos vídeos. E aí a gente descobre que, na verdade, ela já conhecia esse detento antes de ele ser um detento. E aí algumas histórias passadas da vida dela começam a ressurgir, né? Muitos mistérios começam a ser revelados, muitas dúvidas começam a ser plantadas. É um livro muito bom, tá? Eu dei que nota? Eu dei 3,5, tá? De 3,5 para quase 4. Nenhum desses livros é ruim. Nenhum. Teve nenhum desses que eu te falei que, nossa, detestei. Como eu disse, eram só cansativos, mas ok. O último, eu acabei hoje, fresquinho, que também é dessa bonita aqui, dessa Frida Freda. A Professora. Esse está aqui, ó, cadê? Esse tem a capinha aqui, ó. A Professora. Esse livro
Também li no formato digital, nesse mesmo esquema que eu já falei pra vocês. A mesma fórmula de bolo, gente. Eu acho que essa mulher viu que deu certo e começou a engrenar. Tanto que você não viu que eu falei, ó, a contadora, a professora, a intrusa, o namorado, o acidente. Eu acho que ela viu ali que essa fórmula de bolo deu certo e trocava os personagens ali, fazia uma trocazinha de cenário e é isso. Mas eu leria todos. Tanto que eu quero ler os próximos livros da empregada, eu quero ler o namorado, eu quero ler. Tem um outro dela que parece que é muito bom, que é Nunca Minta, que é, né, bem falado também. Então, assim, A Professora, a gente tem ali um casal de professores que eles precisam... Uma é professora de inglês e ela é professora de matemática, o marido é de inglês, né, e ela é de matemática. E eles têm uma aluna em comum que é conhecida por ser um pouco polêmica. E aquele cenário que eu falei pra vocês, sempre uma estranha entra na vida da família quase perfeita. Nesse caso, desde o início a família já é apresentada como nada perfeita, como caótica. Então, chega essa aluna. Esse livro, sinceramente, ele tem um pouquinho de gatilho. Especialmente se você teve alguma vivência complicada ali na escola. Então ele aborda alguns temas um pouco mais delicados. Eu achei até que de uma maneira não muito legal. Mas todo mundo nos livros tem um final que merece. A página teve um plot twist em que de verdade eu não havia conseguido desvendar antes. Mas é isso, esses foram os livros que eu li nesse semestre. Talvez esse vídeo tenha ficado um pouquinho mais longo do que eu queria, mas eu estou bastante tagarela hoje. Vou aproveitar para falar um pouco mais com vocês. Se você leu algum livro recentemente, assim, que, nossa, você não consegue nem parar de pensar naquela leitura, de verdade, me indica. Eu sei que às vezes parece tão, né, ai, me indica aqui um livro. Não, gente, eu realmente estou precisando de um livro nesse esquema agora que eu estou voltando a ler. Eu preciso de livros nessa pegada e essa foi a minha estratégia para bater a minha meta desse ano, como eu já disse para vocês. O próximo livro que eu quero muito ler, eu já comentei no início do vídeo, é O Mundo de Sofia. Esse eu tenho físico, está lá na Casa Nova, então talvez eu não vou conseguir ler imediatamente, mas assim que tudo estiver mais arrumadinho e tudo mais, minha rotina melhorar, já consigo continuar aí essa meta para gravar o próximo vídeo no final do ano dos próximos livros do próximo semestre, ok? Um beijo!